Boa noite, tudo bem com você? Bom, seja muito bem-vindo. E se você está vendo agora, é porque você está vendo gravado essa live. E se ficou gravado é porque realmente valeu a pena. E o tema de hoje é por que você deve avaliar o intestino do seu paciente. A avaliação intestinal é muito importante, é uma das coisas bem faladas hoje em dia, né? Bem comentadas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Mas eu te garanto que com o conhecimento que você vai ter aqui hoje, provavelmente vai ser diferente. E se está gravado aí é porque realmente valeu a pena, certo? Então aproveite bastante, veja e reveja. Bom, enquanto isso, se quiser passar para frente, fique à vontade, porque agora eu vou receber o pessoal que está online, ao vivo aqui na segunda-feira à noite. Então, vamos começar dando boa noite, pessoal que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Weller. Boa noite, Célia. Boa noite, Celina. Boa noite, Lígia. Boa noite, Adriana. Celina, minha querida paciente. A Lígia também. A Adriana. Eleni. A Isabela. Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite, Cleide, Silvia, Rosana, boa noite. Boa noite, Karina, boa noite, Elaine, Aparecido, Aline, boa noite. Todo mundo que estiver entrando, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E agora é só ajustar aqui uma coisinha para começarmos. Tudo em ordem, pessoal entrando. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês gostem bastante. Hoje a live é muito rica. A gente vai falar sobre intestino. Intestino, quando a gente fala, né? Por que a gente tem que avaliar a saúde do seu paciente e avaliar a saúde intestinal do seu paciente. Isso é bem importante. Eu separei um roteirinho aqui pra gente falar, até porque é muito conteúdo, mas acredito que vai ter muita coisa aí que vocês vão aproveitar, então vale a pena hoje você pegar um papel e caneta para anotar, tá bom? Bom, para você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, às 20 horas e 20 minutos, a gente começa uma live aqui sobre um conteúdo muito bacana para que você consiga aprender a dominar todos os conceitos de doença autoimune, para que o seu paciente com doença autoimune se beneficie muito com a sua conduta, tá bom? E com certeza você vai ser uma pessoa com muito mais ferramentas para cuidar dele da melhor forma possível. Bom, quando a gente fala sobre intestino, uma das coisas que você já deve ter ouvido falar é que o intestino é o segundo cérebro. Ele é tão importante que ele é o segundo cérebro. Ou que a doença ela começa ou termina no intestino. Certo? Então, são coisas que você costuma escutar isso ao longo do dia, quando você vai pesquisar doenças, ou você vai pesquisar intestino. Você vê que o intestino está conectado com vários órgãos. Cada vez mais que estudam o intestino, eles veem, o intestino está conectado com o fígado, está conectado com o cérebro, por isso o segundo cérebro, né? É o que mais conecta com o cérebro. Está conectado com a vesícula, está conectado com o sistema nervoso, com o sistema endócrino e assim por diante. E não ia ser diferente de estar conectado com o seu sistema imunológico, o meu, o seu, do seu paciente com doença autoimune também. Por isso a importância, já começa aí logo de cara, a importância de você trabalhar o intestino do seu paciente, avaliar de forma cuidadosa o intestino do seu paciente, porque realmente o intestino influencia muito nas doenças autoimunes. E por que isso? Lembra daquele triângulozinho da tríade, né, da doença autoimune? O seu paciente vai desenvolver autoimune porque ele tem 3 coisas concomitantes. A primeira é uma predisposição genética. Essa predisposição genética que ele possui, obviamente, ele já tem uma suscetibilidade. E essa suscetibilidade leva a uma disfunção imunológica, uma alteração entre a resposta imune inata e a resposta imune adquirida. Essas duas coisas, junto com o ambiente, com um gatilho ambiental, formam a doença autoimune que ele tem predisposição.
Então, se ele tem uma genética propícia à doença celíaca e ele come o glúten, junto com essa disfunção imunológica, ele desenvolve a doença celíaca. Uma pessoa que come frutos do mar e você vai ver, tem um intestino, tem uma genética para retocolite, e essa disfunção imunológica, ele desenvolve retocolite ulcerativa. O Hashimoto, que tem predisposição a desenvolver anticorpos contra a tireoide, tem um gatilho, por exemplo, o glúten, o estresse, tá? E essa disfunção imunológica também propicia o desenvolvimento de Hashimoto, e assim por diante. Você pega qualquer doença autoimune, ela tem essa ideia de ter um gatilho, uma disfunção imune e uma predisposição genética. Quando a gente fala dessa tríade, a gente está falando então da questão ambiental, um gatilho. Um grande gatilho para as doenças autoimunes tem a relação do intestino. A gente sabe que a doença autoimune não está exclusivamente associada ao intestino só, tá? A gente sabe que tem traumas físicos, mecânicos, né? Outras questões que prejudicam também, mas o intestino tem muita relação com doenças autoimunes. Isso porque 80% do seu sistema imunológico ele está localizado no seu intestino, ou seja, praticamente 80%, você está falando de muita coisa. A maior quantidade do seu sistema imunológico está no seu intestino. Essa é a importância, você vai avaliar já o sistema intestinal, né? Como que está o intestino do seu paciente que tem doença autoimune. Você sabe que, como eu falei para você, que já tem várias relações, né? Eixo intestino-cérebro, eixo intestino-fígado, na parte do detox que ele funciona, né? O intestino ele ajuda a metabolizar alguns hormônios, desintoxicar o seu corpo, né? Então faz um sistema de detox. Então isso é importante você entender. Por quê? Porque na hora que você for avaliar o seu paciente com doença autoimune, tudo fica mais claro. Tendo 80% do sistema imunológico dentro do intestino, você tem que saber avaliar o intestino do seu paciente. Lembra que o intestino, ele, além de residir, né, 80% do sistema imune, ele também é uma barreira contra o meio externo. O seu paciente está lá sofrendo com doença autoimune, ele tem uma agressão externa. Normalmente, uma das coisas mais comuns, a alimentação. E o seu intestino, ele está protegendo contra lesões que ocorrem diariamente, seja por vírus, por bactéria, por fungos, parasitas, por alimentação. Tudo isso pode piorar a saúde intestinal do seu paciente, e que quando você tem a saúde intestinal avaliada e bem cuidada, obviamente que seu paciente com doença autoimune vai ter um ganho enorme. Porque se tem 80% do sistema imunológico ativo, você vai ter um intestino saudável, leva ao equilíbrio imunológico. Esse é o primeiro ponto. Além disso, se você tem um intestino saudável, ele protege você. Então a proteção que vai ter, que o seu paciente recebe com um intestino mais saudável, é que não entram tantos patógenos, não ativa o sistema imunológico dele. Bom, saber disso é muito importante. Então, saber avaliar a saúde intestinal do seu paciente é muito importante. Tanto que, não sei se você sabe, mas porque a doença autoimune, ela é a terceira causa mais comum no mundo de doença, tá? Perdendo só para câncer e para doenças cardiovasculares. Então, assim, é muito grande. E já tem estudos até falando de que o custo com doença autoimune pode superar o custo para tratamento de câncer. Tamanhas coisas, né? Porque, querendo ou não, se você vai usar
biológicos são muito caros e a quantidade de doença autoimune vem aumentando muito. E uma das coisas que alguns autores também afirmam é pela teoria do higiene, né? A gente está tendo uma higienização excessiva. Aquela questão de criança não botar o pé na terra, descalço, não mexer não botar a mão suja na boca, vamos dizer assim. Isso tudo ajuda a estimular apenas uma linha do sistema imunológico do seu paciente. Quando você tem um sistema imune ativado na infância, sua imunidade também melhora. Quando você não tem essa exposição, que a teoria do higiene defende isso, que você não vai ter exposição a pouquíssimos patógenos, então você não vai ter um estímulo de linhagem TH1, só TH2, e aí isso daí propicia o aumento de incidência de dermatites, tá? De atopias, de alergias, enfim, e também aumento de imunoglobulina A e IgE, é muito comum. Isso daí acontece por conta dessa teoria do higiene, que está cada vez mais alta a incidência por conta disso do que eu estou falando para vocês. A gente acaba querendo, não pode ter isso, não pode ter aquilo, e não deixa o sistema imunológico trabalhar. A gente bloqueia de todas as formas essa reação, e isso pode prejudicar. E quando a gente fala então da teoria do higiene também, a gente tem que pensar na questão, não só isso, que o intestino ele recebe muita coisa. E o intestino do seu paciente, o seu também, o meu também, ele funciona da seguinte forma: ele tem como eu te falei, ele funciona como uma barreira, ele protege o seu organismo. Assim como você tem a barreira cerebral, a barreira epitelial, a pele também funciona como proteção, a barreira pulmonar, a barreira intestinal, ela vai proteger o corpo do seu paciente de duas formas. Uma pela permeabilidade intestinal e outro pelo tecido linfóide, pela mucosa. A permeabilidade intestinal está relacionada com as tight junctions, ou junções estreitas. Essas junções estreitas, elas têm como característica, como função principal, manter as células intestinais grudadas umas nas outras. E qual o benefício que o organismo tem com isso? O organismo vai ter a capacidade de fazer com que tenha um sistema de filtragem, ou seja, os alimentos, patógenos e qualquer coisa que vá entrar na corrente sanguínea do seu paciente, ele passa intracelular, pela célula intestinal. Isso é bom por quê? Porque se há partículas grandes, por exemplo, não tem como atravessar a célula intestinal. Se algo faz mal, pode parar na célula intestinal e não vai acometer a corrente sanguínea. Por quê? Porque se algo estranho cai na corrente sanguínea, o sistema imunológico é ativado. Então esse sistema de barreira de proteção que existe por meio das tight junctions é muito importante. Muito importante. E essa junção estreita permite uma melhor defesa por parte do intestino. Isso acontece, e aí eu vou te falar o que acontece quando quebram essas junções. Mas entenda que o outro fator de defesa, além dessa mucosa intestinal, também pela mucosa. E a mucosa está relacionada com o gout, ou tecido linfóide associado à mucosa gástrica. E essa mucosa gástrica é onde tem o tecido linfóide, o quê? Sistema imunológico, tá? Placas de Peyer e tal. Então, um sistema imunológico dentro do intestino faz muita diferença na defesa contra o meio externo. Então, você tem duas coisas que podem estar relacionadas e que você tem que avaliar.
Dentro da saúde intestinal do seu paciente, as tight junctions, lembrar, e a mucosa. Então, o que acontece? Quando doença autoimune, uma coisa que acontece muito, come glúten. Tá? Vou dar um exemplo da doença celíaca porque ocorre muito mais. Tá? Mas quando come glúten, o glúten estimula uma molécula chamada MID88, mas vocês não precisam saber, que estimula a liberação de zonulina. Essa zonulina se acopla no receptor do enterócito e quando a célula intestinal ela recebe essa zonulina, essas tight junctions são destruídas. Então, o glúten, por meio da zonulina, quebrando as tight junctions, e aí que você tem, em vez das células grudadinhas, elas ficam separadas. Então, moléculas maiores, moléculas que trazem, que danificam, ou podem danificar o seu sistema imune, pode agredir o seu corpo, pode ativar, hiperestimular o sistema imunológico, estão mais propícias. Por quê? Porque você aumentou essas tight junctions, você tirou o seu sistema de proteção. Então, entender isso é importante para o seu paciente. A gente falou de alimentação na última live, e agora você está sabendo mais uma ferramenta. Por que a alimentação está relacionada também com doença autoimune? Agora você já viu, quebrando as tight junctions, seu paciente vai estar mais suscetível. E aí cria-se o leak gut, né? Ou intestino hiperpermeável. E isso daí traz sintomas para o seu paciente. E como você vai avaliar a questão da permeabilidade intestinal? Perguntando para o seu paciente algumas questões. Por exemplo, uma das coisas que eu falei que agride muito o seu intestino é o que você come. Então você vai perguntar para o seu paciente o que você come. Quando você tem muita reação a alimentos ou só é um ou outro alimento que te traz algum sintoma? Não, eu como atualmente, só está piorando, doutor. Eu como e fico mal, eu como me dá isso, eu como e piora, eu como e fico com dor, eu como e fico com dor de cabeça, eu como e fico fadigado, eu fico estufado quando como qualquer tipo de coisa, me dá azia, enfim. Reação alimentar a múltiplos alimentos é um sintoma de alteração intestinal. Dores, edemas, dores musculares, dores articulares, tá? Disseminadas no corpo, pode ter relação com o intestino. Distensão abdominal, come e fica com a barriga estufada, pode estar relacionado ao intestino. E aí a saúde intestinal do seu paciente não está bacana. O paciente apresenta gases, né? Muitos gases quando come. Pergunta o seguinte: quantas horas ou quanto tempo depois que come que esses gases aparecem? Porque depois de até 30 minutos, a gente está pensando mais em região gástrica. Entre 30 minutos e 1 hora, você já está pensando mais na parte de intestino delgado. E depois de 1 hora ou 2 horas, você pensa mais em intestino grosso. E aí você vai trabalhar cada ponto para que o seu paciente tenha uma saúde intestinal super, hiper saudável, otimizada, para que a doença autoimune dele seja controlada e entrar em remissão. A chance de entrar em remissão aumenta muito com isso. Outro sintoma muito comum, come açúcar ou algum tipo de carboidrato e fermenta muito, né? Então fica com o estômago super ruim por conta de comer carboidratos. Isso aí também está falando de saúde intestinal acometida. Por que isso? Porque quando você tem uma permeabilidade intestinal, a chance de você desenvolver fungos aumenta muito. Então a chance de fermentar, fungo adora o que? Açúcar. Então a chance de fermentar aumenta muito, tá bom? Então avaliar esses sintomas. E por que você tem que avaliar esses sintomas? Porque se o seu paciente apresenta várias queixas e há um comprometimento, apesar de ter várias queixas, apesar de ter várias alterações, se o seu paciente tem essa queixa, tem queixas intestinais, você tem que melhorar o intestino do seu paciente antes de tudo. Por quê?
Porque tudo vai ser facilitado. Você pode estar dando suplementos, pode estar fazendo outras abordagens juntas, sim. Mas você tem que começar a avaliar o intestino dele, porque se o intestino está doente, você vai o quê? Diminuir a absorção de nutrientes por meio de alimentação, ou até o próprio suplemento que você está dando, a absorção é muito pequena. Por isso até a terapia endovenosa entra forte aí. É o primeiro ponto. Segundo, que assim, a quantidade de patógenos e toxinas que vão entrando no intestino e piorando aumentam. Então, há alterações hormonais junto, porque o intestino também age como um modulador hormonal. Então você tem essas três coisas que influenciam muito na saúde intestinal do seu paciente. Quando você então entende que o intestino está debilitado, você vai atuar nele. É importante você avaliar se há necessidade de entrar com algum medicamento. Por quê? Porque algumas pessoas têm uma parasitose associada a essa queixa intestinal. Um supercrescimento bacteriano pode estar associado. Um supercrescimento fúngico pode estar associado. E às vezes você vai fazer algum tratamento e não vai resolver, porque você não conseguiu exterminar ou o fungo, ou a bactéria, ou o parasita. Então é importante você entender isso, porque só assim você vai conseguir ter, obviamente, um maior sucesso na terapêutica do seu paciente com doença autoimune. Lembrar que dentro da saúde intestinal existe a flora intestinal, e a flora intestinal ela influencia muito no intestino, mas influencia muito no corpo como um todo, e principalmente nas doenças autoimunes. A flora intestinal ela absorve os carboidratos complexos e a partir disso ela produz ácidos graxos de cadeia curta. A produção de ácido graxo de cadeia curta é capaz, principalmente o butirato, de estimular os linfócitos T reguladores. Os linfócitos T reguladores, que são os linfócitos mestre aí, que a gente tem que ter eles estimulados e aumentados na doença autoimune, porque eles vão controlar o sistema imunológico. Eles que vão equilibrar TH1 e TH2, eles que vão reduzir TH3, eles que vão reduzir TH17. Estimular os linfócitos T reguladores é uma ótima sacada, e o intestino faz parte disso, influencia muito por conta da flora intestinal. A flora intestinal só vai ser saudável se o seu paciente tiver com a saúde intestinal em dia, e por isso você deve avaliar a saúde intestinal do seu paciente. Outra coisa, você sabe que existe uma das características da doença autoimune é o aumento de estresse oxidativo, ou seja, aumento de produção de radicais livres. Quando você tem aumento de produção de radicais livres, você consome antioxidantes. Se você consome antioxidantes, a ideia é que o seu paciente com doença autoimune, uma das coisas que você deve suplementá-lo e estimular por meio de alimentação, suplementação e hábitos de vida é com que todas as ferramentas aumentem os antioxidantes dele. E como você vai fazer isso se o intestino, que quando está permeável, aumenta o estresse oxidativo? Você vai diminuir ainda mais a absorção de nutriente e tudo mais. Você tem que intervir nesse intestino. Você só vai saber intervir antes de você saber se tem que intervir, se você souber avaliar esse intestino. Tá? Então, entenda essa questão. Avaliar o intestino do seu paciente vai permitir que você tenha um passo muito adiante para que ele consiga uma melhora de sintomas e melhora e remissão de doenças. Tá? Remissão de doença autoimune se passa por um bom tratamento intestinal. Então, aquele paciente que evacua a cada 5 dias, ele está acumulando toxinas no corpo dele. Então você tem que pegar e investigar isso, porque fazer com que o intestino funcione diariamente é dar saúde intestinal. Dar saúde intestinal é permitir que o seu paciente
elimine toxinas pelas fezes, elimine hormônios para não acumular, porque acúmulo, por exemplo, de hormônios se dão por meio do intestino permeável, por meio de disbiose. Uma flora intestinal saudável, ela é anti-inflamatória. Uma flora patogênica é pró-inflamatória. E quando a gente quer diminuir o estresse oxidativo, a gente quer atuar com ferramentas anti-inflamatórias e antioxidantes, certo? A gente sabe, por exemplo, que o intestino pode aumentar a homocisteína. Então, se o intestino está ruim, você pode ter uma homocisteína mais alta. A homocisteína mais alta indica um processo oxidativo mais intenso no organismo. Nem sempre é por deficiência só de B12 ou B9. Às vezes tem um processo intestinal intenso aí dentro. Então agora começa a fazer mais sentido. Por que o intestino, as doenças começam ou terminam dentro no intestino? Porque o intestino está relacionado com o sistema imunológico, porque 80% do sistema imune está no intestino. E aí quando você fala em doença autoimune, trabalhar o intestino vai ser muito bom. Além disso, o intestino influencia. O intestino influencia, por exemplo, na saúde cerebral, porque segundo o cérebro, ele vai lá e manda informação para o cérebro. E às vezes o cérebro, a gente sabe que às vezes pode ter uma permeabilidade cerebral por conta de uma permeabilidade intestinal. Uma permeabilidade intestinal inflama o corpo, ativa o sistema imunológico, e essa mensagem é dada ao cérebro. E essa mensagem dada ao cérebro também inflama o cérebro, e isso causa a inflamação neurológica, um dos sintomas de depressão e ansiedade, muito comum em doenças autoimunes. Então, tratar o intestino é muito importante. Não estou dizendo que depressão e ansiedade só é causado pelo intestino, mas tem muita relação, sim. E quando você tem a saúde intestinal avaliada, você vai conseguir também ter uma boa modulação hormonal, né? Como eu falei, influencia muito nos hormônios. E também você vai diminuir a carga tóxica do seu paciente com doença autoimune. Então isso vai ser muito bom para o seu paciente ter esse benefício. Tá? Avalia a doença autoimune do seu paciente como um todo, mas não esqueça de avaliar a saúde intestinal. A saúde intestinal, ela, apesar de ter o nome, né, saúde intestinal, você lembra só de intestino, lembra que começa pela boca. Como está mastigando o alimento, como está a saúde bucal, né? Tem cárie, não tem canal, não tem, e aí vai descendo. Se tem refluxo ou não tem, se tem azia, se a azia é com jejum, se a azia é com alimento. Vai ver que a maioria das vezes é um jejum com alimento, e normalmente há e também pode ter um refluxo ou uma esofagite. Uma esofagite pode indicar refluxo, uma esofagite pode indicar sensibilidade alimentar. Os dois vão ser melhorados com enzima digestiva. Obviamente que os dois também vão ser melhorados com a retirada de alimentos alergênicos. Lembra que enzima digestiva é uma coisa muito comum do seu paciente com doença autoimune ter hipocloridria. E a hipocloridria ela é muito beneficiada com o uso de enzimas digestivas. Então, lembra disso. Enzima digestiva vai ajudar a saúde intestinal do seu paciente. Junto, a gente tem que pensar, então, ver como está a digestão. E aí sim, porque a digestão estando boa, também não agride tanto o intestino. Lembrar que uma alimentação inflamatória agride o intestino, agride a mucosa intestinal, e essa mucosa a camada de muco diminui. Essa camada, quanto menor, menor a sua defesa contra o meio externo. Quanto menos defesa contra o meio externo, maior a facilidade de agressão
não só do intestino, mas agressão no seu corpo inteiro, estimulando muito o sistema imunológico e, com isso, piorando a doença autoimune. Então, vale muito a pena você cuidar da saúde intestinal do seu paciente. Com certeza, ele vai ter benefício. Então, por que avaliar a saúde intestinal do seu paciente? Por quê? Por que você deve avaliar? Porque as doenças autoimunes estão relacionadas com o sistema imunológico. Porque o sistema imunológico, 80% dele está localizado no intestino do seu paciente. Porque o intestino do seu paciente é a barreira protetora contra o meio externo. Aqui é mais agredida diariamente, porque você come todo dia, o seu paciente faz a mesma coisa. Certo? Isso daí é uma ótima ferramenta a você ter. Então, por que é tão importante avaliar o intestino, você aprendeu hoje. Certo? Então, hoje a gente falou sobre... Você aprendeu que o intestino é o segundo cérebro. Você aprendeu que o intestino tem relação com outros órgãos, né? Os eixos, intestino, cérebro, intestino, fígado, tem relação. Se o intestino ficar muito tóxico, você compromete a saúde do fígado, porque o fígado é um órgão de detox, e se o intestino está comprometido, ele vai jogar muita toxina para o fígado do seu paciente, e aí você vai ver que doença autoimune também tem um comprometimento hepático, de detoxificação, um detox prejudicado, e aí se você tem um intestino doente, vai sobrecarregar ainda mais o fígado. Você aprendeu que o intestino é uma barreira protetora contra parasita, fungo, vírus, proteínas alimentares. Você aprendeu as duas defesas que o intestino tem, por meio das tight junctions, das junções estreitas, e por meio da mucosa intestinal, onde se localiza o GALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa. E você aprendeu também sintomas de alteração da saúde intestinal, dores, edema, distensão abdominal, refluxo, azia, reação a vários alimentos. E você também aprendeu sobre a teoria da higiene, que compromete muito atualmente a saúde intestinal de muitos pacientes por não estimular o sistema imunológico de forma adequada. Certo? Aqui, então vamos ver se tem alguma pergunta. Aqui, Zinco Pro para a flora intestinal, o que acha? O zinco ele é muito bom para a saúde intestinal, Isaac. O zinco ele também é bom porque, não só para a saúde intestinal, o zinco carnosina melhora, né, o revestimento do intestino, mas também estimula o sistema imunológico. Então, o zinco muito bom. Zinco Pro não conheço, tá? Mas o zinco ele é bom. Só pelo nome deve ter zinco, obviamente. Tá? Então, pode ser por isso, pode te ajudar. Opa, a Graciela falou aqui uma coisa muito boa. A Carolina, né? Carolina. Doutor, então espinhas que antes nem apareciam na puberdade podem ser baseadas em problemas intestinais? Ou seja, espinha não tinha espinha antes e agora tem. Pode ser um problema intestinal? Com certeza, porque o intestino ele é um órgão de detox. E ele conversa, lembra que eu falei que tem eixo intestino-cérebro, intestino-fígado? Ele tem também eixo intestino-pele. O intestino conversa muito com a pele. Isso a gente pode explicar pela medicina chinesa, né? Intestino grosso está relacionado com pulmão com pele, ou também por conta desse eixo, intestino e pele. Se o seu intestino está inflamado, a chance de você ter acne, você ter lesões de pele, né? Por exemplo, rosácea, tá? Aumenta muito. Tanto que uma das coisas que acontece é o quê? Tirou o alimento alergênico, glúten, lácteos, por exemplo. O seu paciente para de ter acne, tá bom? Então também tem isso, certo? Então lembra sempre de avaliar a saúde intestinal do seu paciente. Seu paciente vai ter muito benefício. Eu acho que é um dos órgãos mais importantes de você ter, de conversar com o seu paciente, detalhar e saber cuidar bem desse sistema gastrointestinal. Porque é onde o sistema imunológico está, e se você equilibra esse órgão, você equilibra o sistema imunológico, e um sistema imunológico equilibrado, com certeza, vai ajudar o seu paciente a entrar em remissão.
Beleza? Então, pessoal, encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre por que avaliar a saúde intestinal do seu paciente. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Eu trouxe o máximo de informações aí dentro desse tempo para que não fique muito também comprido para vocês, porque com isso vocês conseguem ver e rever várias vezes de uma forma bem mais tranquila. E, obviamente, quando a gente tem aí sexta-feira mais um estudo de caso, não percam, tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço para todo mundo, uma ótima segunda-feira, uma boa noite.